Fala rapaziada, depois de mais uma live que foi realizado ontem às 19 horas com os inscritos do canal Um Bate-Papo, estou trazendo mais um vídeo aí, dessa vez 2 Coríntios capítulo 3, que é interpretada de uma forma completamente errada dentro da escatologia futurista, onde eles colocam a letra mata e o espírito dá vida, como se nós tivéssemos que ser tremendos ignorantes com relação ao raciocínio lógico daquilo que está dizendo ali nas escrituras. Então hoje eu estou trazendo um entendimento a respeito desse capítulo, de 2 Coríntios capítulo 3, na visão escatologia preterista completa. Aqueles que estão entrando no canal, se inscrevam, tá? E sejam bem-vindos para que vocês possam receber novos vídeos. Vem comigo, sou Alexandre Moraes, estamos juntos. Fala galera, estarei realizando mais um vídeo aí, tá? E dessa vez eu vou falar a respeito de 2 Coríntios, capítulo 3, O apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja orgânica, tá? E a gente vai analisar e vamos ver qual é o objetivo dessa carta e o que o apóstolo Paulo quis transmitir, para a igreja de Corinto. Vamos analisar. Vamos lá, hein? 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos analisar aqui a partir do versículo 1. Vamos lá, deixa eu puxar minha câmera aqui para baixo, tá? Para a gente conseguir ver na íntegra, beleza? Vamos lá. O apóstolo Paulo começa falando o seguinte: será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Foram 2 perguntas que o apóstolo Paulo fez. Vamos analisar dentro do contexto, hein? Vamos lá, vamos continuar. 2. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Por que o apóstolo Paulo ele fala isso? Porque essa passagem aqui, dentro do contexto, a gente vai conseguir, analisar de uma forma mais profunda dentro do contexto. Conforme eu vou avançando aí, vocês vão perceber que 2 Coríntios capítulo 2 ele faz um pareamento com a profecia de Jeremias capítulo 31, onde o próprio profeta Jeremias ele vai dizer o seguinte. Vamos lá, Jeremias capítulo... Cadê? Estou em Jeremias? Não, peraí. Jeremias 31 aqui. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. Primeiro ele vai dizer: dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança, com as 2 casas, a casa de Israel, Efraim, e a casa de Judá. Beleza? Aí depois ele vai dizer: não será como a aliança que firmei com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles. Ou seja, primeiro Deus ele faz o primeiro pacto ali com Israel, e eles quebram essa primeira aliança que foi feita lá no Monte Sinai, tá? Então quando Jeremias fala aqui que não seria conforme a aliança que fez com os antepassados, é com relação ao primeiro pacto que foi feito no Monte Sinai, quando foi dado ali o decálogo, as placas, os 10 mandamentos a Moisés, tá? Aí depois ele vai dizer o seguinte: eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, E muitos colocam isso aqui como se fosse para nós aqui no Brasil nos dias de hoje, que é simplesmente um absurdo. Afirma o Senhor: registrarei o conteúdo da minha Torá, ou seja, das instruções, lei,
na mente deles, e as escreverei no mais íntimo do seu entendimento, né? Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu puxar aqui. Deixa eu botar minha câmera pra cá, para eu marcar aqui, peraí. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vou ler de novo, hein? Olha só, hein? Peraí. Deixa eu apagar aqui e marcar de novo. Olha aqui, ó. Registrarei o conteúdo da minha Torá, instrução, lei, né? O que foi dado ali para Moisés no Monte Sinai, na mente deles, ou seja, uma figura de linguagem que é muito utilizada aí nas escrituras, nos nossos corações, nos corações deles, né? Onde sempre é falado nos nossos corações nas escrituras, ou seja, na mente deles. E as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações aqui, ó. Olha aí, ó. Seus corações, ó. Ó. Opa. Deixa eu pegar aqui. Aí. Seus corações. Né? Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso se cumpre o quê? Com a morte de Jesus Cristo na cruz, onde é estabelecida ali um novo pacto, uma nova aliança com as duas casas de Israel, quebrando ali o muro da inimizade entre ambas as casas, né? E se cumpre ali a profecia não somente a de Joel, como até a de Ezequiel, capítulo 39, onde Ezequiel também vai fazer a mesma menção. Vamos lá, olha só. Ezequiel capítulo 39. Vamos lá. Olha aqui, ó. Tá mais aqui em cima, peraí. Ó, Ezequiel capítulo 39, versículo, acho que tá no 28, né? Vamos pegar aqui. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui o 28 e 29. Deixa eu botar ele grande aqui pra gente... Deixa eu puxar aqui pra cima a minha câmera pra dar pra ler legal. Vamos lá. Então reconhecerão que eu sou o Senhor Deus, quando entenderem que eu mesmo os levei ao cativeiro entre as nações e eu mesmo os trouxe de volta para a sua terra, né? Não esquecerei de trazer do exílio uma só pessoa do meu povo. Não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei... Olha aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar mais em cima. Olha aqui, ó. Pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa. Olha aí, ó. Pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel. Palavra do Senhor, o soberano, eterno Senhor. Né? Ali dentro do antigo pacto, eles não tinham acesso, né? Vitalício, cara, digamos assim, com relação ao espírito. A gente tem um grande exemplo aí do próprio Davi, pô, que ficava implorando a Deus, né, para que ele viesse colocar o espírito na mente dele. E nem a todo momento ali Davi tinha acesso ao espírito, né? Isso somente quando Deus queria derramar o espírito, quisesse, né, derramar o espírito dele sobre Davi, né? Então eles não tinham acesso ao espírito de Deus, e isso só era possível após aí, né, se cumprisse ali a profecia de Jeremias, capítulo 31, né, onde eu estava lendo aí há pouco com vocês. Cadê?
Jeremias 31. Rapaziada, eu sei que fica um pouco chato, tá? De eu ficar assim demorando para pegar aqui, para passar para lá, para cá. É porque a maioria dos meus vídeos, eles não tem assim, eu não tenho um rascunho, eu não faço, né, rascunhos, scripts para poder fazer os vídeos, tá bom, galera? Eu não costumo fazer, só algumas vezes. Então eu acabo meio que, né, querendo aí ou não, enrolando, tá? E eu peço desculpa a vocês aí, porque eu entendo que muitas das vezes isso acaba sendo chato. Tá bom, rapaziada? Vamos lá. Jeremias 31. Aí ele vai falar depois, né? Deixa eu puxar para cá de novo. Eis, no entanto, a aliança que estabelecerei com a comunidade de Israel aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles e as escreverei o mais íntimos dos seus sentimentos. Em seus corações assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Agora preste atenção aqui. Deixa eu até acrescentar mais aqui. Vamos lá. Deixa eu puxar para cá, para cima de novo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo nem o seu irmão, pregando, : eis que precisas conhecer quem é o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, desde os mais pobres aos mais ricos. Garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. E por que isso seria cumprido? Porque todos os seus eleitos, todos aqueles que seriam escolhidos, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel, do qual Jesus conseguiria ali juntá-las, iria receber esse Espírito e através desse Espírito eles não seriam mais escravos da natureza humana. Então, certamente, óbvio, né, que Deus estaria ali a todo momento não lembrando mais dos pecados deles, das iniquidades que eles passariam não mais cometer, por causa do Espírito de Deus que estaria na mente deles e se cumprindo ali, né, Jeremias capítulo 31, e dando a continuidade de lá pelo apóstolo Paulo, porque a referência que o apóstolo Paulo faz lá em 2 Coríntios, né, a gente vai voltar lá, em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2 não, capítulo 3, aliás, né? Deixa eu botar para cá. Aí ele vai falar, né? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Né? Conforme eu li aí, tanto as palavras de Jeremias como as palavras de Ezequiel. Aí no 3 ele vai dizer o seguinte: vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta escrita, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Isso por quê? Porque depois de uma nova aliança, de um novo testamento, ou seja, da morte de Jesus Cristo na cruz, né, seria ali estabelecido a lei do Espírito, ou seja, a lei de Moisés não seria mais ali por meio das tábuas, dentro do âmbito ali da antiga aliança, e eles não praticariam mais essa lei pela força humana, tá? Por quê? Porque a lei dentro do âmbito humano da antiga aliança a lei não tinha poder nenhum para aperfeiçoá-los. E por que não tinha poder? Porque a natureza humana, a carne, né, digamos assim, a inclinação da carne, né, engolia eles. E eles não tinham forças para poder lutar contra a natureza humana. Então a lei em nenhum momento, em nenhuma hipótese, dentro ali do Antigo Testamento, né, tinha poder para aperfeiçoá-los. Beleza? Aí depois ele vai dizer no 4, vamos lá. E é por intermédio de Jesus Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Né? O apóstolo Paulo fala isso porque somente
depois de um novo pacto com a morte de Jesus Cristo na cruz, seria ali, né, liberado o acesso, o Espírito do Eterno na mente de todos eles. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E por que ele fala isso? Porque era a realidade lá. Eles só conseguiam praticar as instruções que estavam ali na Torá, somente com acesso ao Espírito de Deus. Sem Deus estar na mente deles, era praticamente impossível, galera, eles praticarem a Torá e obedecer ali as instruções, ou seja, o decálogo que foi dado a Moisés, né, os 10 mandamentos. As 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aí, né, essa passagem aqui é colocada muito aí dentro do sistema religioso, né, pelos futuristas, a maioria deles. E aprendi esse maracujá aí diversas vezes dentro do processo religioso, né? Deixa eu marcar aqui de novo, vou marcar só essa parte. Olha só, hein? Cadê? Espera aí. Vou marcar só essa parte. Vou marcar só essa parte. Onde o apóstolo Paulo fala assim, ó, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Vamos lá, dentro da escatologia futurista, dentro do futurismo aí, eles colocam numa seguinte interpretação. Pegam esse pedaçozinho aqui isolado e falam, não, mas você... Eles colocam como se as pessoas não tivessem que estudar. Como se eu não tivesse que dar importância à razão do que está ali, dentro de um contexto das Escrituras. Entendeu? Por quê? Porque a letra mata. Então o que mata para eles? É você simplesmente estudar pra caramba e você correr o risco de virar um ateu, de virar um deísta ou virar um agnóstico, né? Porque você vai vendo ali, vai se aprofundando e vai vendo que todos esses ensinamentos que eles colocam aí dentro do processo religioso, né? Não passa de uma fantasia, não passa de uma coisa sem conexão, sem nexo, sem lógica nenhuma dentro das Escrituras. Então você começa a ficar mais racional e você já começa automaticamente a entender, né, que não precisa de espírito nenhum, de coisa nenhuma para os dias de hoje. E que hoje, para você entender as Escrituras, você só precisa ter uma mente aberta e procurar respeitar as regras, cara. 2 regras básicas, né? Que seria ali digamos assim, as regras básicas, que seria ali você procurar respeitar quando é que foi escrito e para quem foi escrito. E obedecer e ver todo o contexto, desde o início do capítulo até o final. Então hoje a gente tem aí, né, Bíblia cheia de epígrafes. Para quem não sabe o que é epígrafe, são os títulos que é colocado aí pelos próprios autores que compilaram, né, a Bíblia. Muitas instituições religiosas aí colocam as suas epígrafes nas suas interpretações pessoais, né, nas suas Bíblias de estudos. Temos aí, por exemplo, a separação por capítulos, por versículos, né, nas Bíblias. E tudo isso é de forma tendenciosa, para que as pessoas não venham ter o hábito ali de pegar o contexto de toda a passagem, de todo o capítulo e ficar, né, isolando. Quantas vezes eu fiz isso? Eu tenho uma Bíblia aqui, aliás, eu tinha, né, até joguei fora essa Bíblia. Uma Bíblia onde eu tinha vários versículos isolados, tudo marcado de caneta vermelha, amarela, azul. E eu fazia muito isso. Entendeu? Fazia muito isso. E tudo isso de forma tendenciosa, justamente para que as pessoas ficam aí, ó, viajando nas Escrituras e passeando em versículos e capítulos isolados. Entendeu? E a gente tem muito isso dentro do sistema religioso, onde a gente vê pastores, líderes religiosos aí, dentro do processo, que pega, por exemplo, um versículo isolado e consegue fazer uma pregação de 2 horas em cima daquele versículo, que é um absurdo, uma coisa dessa, que não faz sentido nenhum. Beleza? Vamos continuar. Só para terminar.
Porquanto a letra mata, mas o espírito vivifica. Poxa, dentro do contexto a gente vai entender perfeitamente o que é a letra aí, cara. Quando se fala aí, quando o apóstolo fala que a letra mata, né? É no sentido de quê? De que a lei de Moisés, o que era escrito ali dentro do âmbito da antiga aliança, não tinha poder para aperfeiçoá-los. Então, por conta disso, eles morriam, porque a própria carne, a própria natureza humana acabava com eles, porra. Isso é uma questão de lógica. E quando ele fala, mas o espírito dá vida, vivifica, era que o espírito realmente aperfeiçoava eles. E fazia com que eles obedecessem as instruções do Eterno. Essa é a lógica, dentro do contexto, por parte do apóstolo Paulo, e pelo que eu já li aí, por parte do profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Vamos dar continuidade, vamos lá. Aí no 7 ele vai dizer, com letras sobre pedras, olha aí, ó, ele especifica, cara. Que letras sobre pedras é onde? É a pedra que estava lá, no Monte Sinai, que foi dado por Moisés, pô, o Decálogo. Foi gravado o ministério que trouxe morte. E por que trouxe morte? Porque a lei de Moisés ali em si era maldita, era ruim, não era boa, não era perfeita? Claro que não, não é isso. Vamos lá. Esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés. Ué, se veio com tamanho glória, como é que poderia ser uma lei maldita, uma lei ruim? Então, na verdade, não foi a lei, né, que literalmente ali matava eles. O que matava eles ali na grande realidade era o poder que a natureza humana tinha. A lei ela só tinha ali, né, o objetivo de mostrar, né, as transgressões que eles cometiam por causa da natureza humana. Glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Tá? Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Por que muito mais glorioso? Porque através do Espírito, né, eles teriam ali a plena capacidade de obedecer às instruções que foi dada, ou seja, a Torá. Vamos lá, continuando. Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. E por que esse ministério, né, ali da antiga aliança trouxe condenação para eles? Justamente por causa da natureza humana e não por causa em si o decálogo que foi dado a Moisés, porque o objetivo do decálogo, o objetivo ali dos 10 mandamentos, né, era simplesmente fazer com que eles se aproximassem do Eterno. Então, na verdade, o Eterno jamais iria conseguir se aproximar deles, né, por conta da escravidão com relação à natureza humana. Entendeu? Carne e sangue, né, vai estar escrito que não herda o reino de Deus. E justamente por causa disso. Né? Tanto que a gente tem uma passagem que está em Mateus capítulo 5. Vamos lá analisar. Em Mateus capítulo 5. Onde Jesus Cristo vai falar. Deixa eu botar para cá. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular. Né? Mas muitos colocam aí, não, mas Jesus Cristo ele acabou com a lei de Moisés, ele acabou com o decálogo. Ele acabou com os 10 mandamentos. Né? Mas para cumprir, né, temos até em outra linguagem aí, na nova tradução da linguagem de hoje está lá, dar um novo sentido. E o que significa isso? Tanto cumprir como dar um novo sentido, aperfeiçoar. Porque passaria a ser a lei do Espírito. Né? Não seria ali anular, aniquilar. Seria simplesmente trazer, né, o seu aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento de que forma? Fazendo com que eles venham, né, conseguir obedecer a essas leis.
ou seja, as instruções do Eterno. Com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, isso aqui é uma figura, né, para Jerusalém antiga, a Jerusalém terrena, né? Nem um i ou um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. E quando que se cumpriu tudo? Na destruição de Jerusalém ali no ano 70. Então a referência aqui, céu e terra, é Israel. Israel que física, a terrena, aquela que estava em vigor antes da destruição do templo. Então até a consumação dos séculos eles tinham que obedecer às instruções, né, para se parecerem, para ficarem iguais a Jesus Cristo, tá? Ponto. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Então eles tinham que obedecer até a consumação dos séculos, até o cumprimento de tudo. E isso aqui não são as minhas palavras, né? São as próprias palavras, meus manos, de Jesus Cristo. Tá? Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 3, aliás. Não sei que eu cismei com 1 Coríntios, capítulo 2. Da onde que eu estou tirando isso? É 2 Coríntios 3. Capítulo 3, pô. Aí depois ele vai dizer... Estamos no 10, né? Não, no 11. Aí ele vai dizer no 11. E se o resplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Por que o apóstolo Paulo fala dissipando? Né? Porque iria acabar. Já tinha acabado, né? Com a morte de Jesus Cristo na cruz. Tá? Estava para acabar, aliás, né? Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. E por que eles tinham confiança? Por que o apóstolo Paulo fala que eles expressavam essa confiança? Porque eles já estavam ali, né, com pleno acesso ao Eterno, através do Espírito que foi concedido a eles. Tá? Não somos mais como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses, ou seja, dos israelitas, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Né? Por que o apóstolo Paulo fala até hoje? Hoje não é hoje aqui, tá, galera? É hoje lá na época dele, na mesma geração de Cristo. Por que ele fala isso? Ele fala isso com relação àqueles que estavam, né, adentrando ali, continuando ali nos ensinamentos com relação à antiga aliança. Por quê? Porque eles negligenciavam os ensinamentos de Jesus Cristo, a lei do Espírito, e tentavam obedecer os 10 mandamentos ali pela força humana. E pela força humana eles não tinham acesso ao Espírito de Deus e nunca, jamais conseguiriam entender, né, as instruções de Deus, as palavras por meio dos profetas. Porque eles viam tudo no físico, tudo de forma literal. A gente tem um grande exemplo aí, né, quando Jesus Cristo está ali com Nicodemos, onde ele vai falar que aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não poderia entrar, se eu não me engano está lá, não poderia entrar no reino de Deus. Né? E Nicodemos, óbvio, sem o acesso ao Espírito de Deus, né, porque via tudo na carne, não conseguiu entender Jesus Cristo e fez uma pergunta absurda, né? Ridícula para Jesus Cristo. Quer dizer que um homem tem que nascer do ventre de uma mulher. Olha só. Né? Aí depois ele vai dizer... não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. E por que isso? Porque somente através de Jesus Cristo, tá, eles teriam acesso a esse Espírito que passaria a ensinar eles e fazer com que eles lutem contra a própria natureza humana. Tá? De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações.
Ou seja, a mente deles. É aquilo que eu estava explicando, né? Porque eles veem somente na carne, somente ali no âmbito da antiga aliança. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Se converte como? Se converte ali aos ensinamentos de Jesus Cristo, ao evangelho que foi estabelecido ali pelos apóstolos, e automaticamente eles recebem o Espírito, porque são batizados através do Espírito, né, o batismo de cruz, e passam a ter acesso ao Espírito de Deus na mente deles. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. E que tipo de liberdade é essa? A liberdade que eles têm de ter todos esses ensinamentos e automaticamente não ser mais escravos da natureza humana. Temos essa analogia também que o apóstolo Paulo utiliza lá para os Gálatas, né? Onde ele vai falar, vamos ver se eu consigo pegar aqui e ler para vocês, tá? Vamos lá, Gálatas, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Olha só. Ele vai falar aqui, eu vou ler rapidamente, galera. Dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Tá? Aí aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia na representação das 2 mulheres de Abraão. Beleza? Os que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, tá? Pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Aí ele vai falar das 2 alianças, né? A primeira aliança do antigo pacto e a segunda aliança do novo pacto, tá? Após a morte de Jesus Cristo. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Aqui ele faz a referência lá da aliança do Antigo Testamento. Esta é Agar, tá? Agar representa o Monte Sinai, a escrava, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Por que o apóstolo Paulo faz isso? Faz essa referência que ela representa a atual cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém estava ali dentro, debaixo, né, do antigo pacto, da antiga aliança, vivendo na carne, no físico, e simplesmente negligenciando o espírito que foi estabelecido ali através da morte de Jesus Cristo, porque a todo momento eles faziam isso. Eles negligenciavam, tá? Por isso que Estevão vai falar lá em Atos capítulo 7, né, que eles desprezam o Espírito de Deus para viverem os próprios ensinamentos dele. Jesus vai fazer essa menção, Jeremias também faz essa menção também, que fala que a Torá e a Taná é como se fosse um livro lacrado para eles. Tá? Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre. Que Jerusalém é essa? A Nova Jerusalém. Então aqui o apóstolo Paulo faz a comparação entre a antiga Jerusalém, a física, a terrena, a mesma que matou Jesus Cristo, que apedrejou os profetas, né? Desde o sangue de Zacarias, de Abel até o sangue de Zacarias, né? Onde Jesus fala lá em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Esta é a nossa mãe. A mãe é quem? A Nova Jerusalém, tá? Aquela que é adornada, tá? Perfeita, que viria ali através do Cordeiro, beleza? De Jesus Cristo. Pois está escrito, alegrar-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brandos de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto. Pois o filho da mulher abandonada são mais numerosos do que o daquela que tem marido. Isso aqui é uma das profecias, né? Que o próprio apóstolo Paulo cita, não sei se é de Oséias, eu acho que deve ser de Oséias, se eu não me engano, tá? Ou de Ezequiel, porque Ezequiel também faz uma referência
a essa profecia também, fazendo a comparação das duas Jerusalém. Da Jerusalém, né? Tanto a casa de Judá como a casa de Israel, os efraimitas. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Ou seja, a antiga Jerusalém metendo pau nos eleitos e metendo pau em Jesus Cristo, a religião judaica da época. Olha só como é que a simbologia aqui do apóstolo Paulo é completamente perfeito, cara. E bate bonitinho com as palavras de Jesus Cristo. Olha aí, ó. Contudo, o que nos revela a Escritura? É a pergunta. Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Aí ele termina assim, ó. Portanto, deixa eu marcar aqui. Aí ele termina assim, ó. Vamos lá. Portanto, amados irmãos, nós somos filhos da escrava. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, ou seja, da antiga Jerusalém, daquela que matou Jesus Cristo, daquela que apedrejou os filhos e que estavam ali debaixo, né, dos preceitos religiosos, do decálogo dentro do âmbito de Moisés ali da antiga aliança e simplesmente negligenciando os ensinamentos de Jesus Cristo e os seus eleitos, né, os apóstolos, vírgula, mas sim filhos da liberdade. Olha aí, ó. Essa é a referência do apóstolo Paulo. Vamos voltar lá para 2 Coríntios capítulo 3. Vamos lá. Beleza. Parei, foi. Beleza. Vamos terminar aqui. Vamos lá. 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Olha só como é que faz ali o pareamento com Gálatas capítulo 4. Olha aí, ó. Aí o apóstolo Paulo, ele termina o seguinte, deixa eu marcar isso aqui. O apóstolo Paulo, ele termina a 2 Coríntios capítulo 3 falando o seguinte: mas todos nós o quê? Somos nós aqui nos dias de hoje? Claro que não, que isso aqui foi escrito para a igreja de Corinto, uma das 7 da Ásia. Que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. É isso aí, galera. Chegamos no final do vídeo aí, tá? Mas antes de terminar, deixa eu só compartilhar mais uma passagem. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu botar aqui na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Está muito bacana. Que está lá em, se eu não me engano, 1 João, capítulo 2. Deixa eu ver onde que está. Aqui, ó. Beleza. Olha só, João, ele vai falar para aquela geração lá, tá, dele, da época de Jesus Cristo, tá? Para a igreja que se fazia presente lá na geração dele. E por que João, ele vai afirmar isso aqui para eles? Porque existiam pessoas lá, né, que estavam pervertendo a mente deles, estavam colocando nos corações deles lá, ensinamentos que não condiziam com as boas novas de Jesus Cristo, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então João simplesmente estava alertando a igreja, né, contra os falsos profetas, contra aqueles que eram, digamos assim, anticristo, tá? Que já existiam muitos deles lá, tanto que João vai falar lá, né,
que ali já era a última hora. Isso está no próprio... Deixa eu voltar aqui. No próprio 18, no versículo 18, ele já vai falar aqui, ó. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram? Olha só, meus filhinhos, o fim está perto. Ou seja, a grande consumação dos séculos, né? Já estava prestes a acontecer ali, no ano 70. Por isso que ele vai falar que o fim já estava perto, tá? Ele deixa claro isso. Deixa claro, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Quem é esse inimigo de Cristo que ele estava falando aqui? Era o grande iníquo que estava para aparecer, que foi Vespasiano junto com o general Tito ali, né, trazendo a destruição de Jerusalém. Tá? Aí ele vai falar, pois agora muitos, agora quando? De forma presente dele, tá? Muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. E muitos querem colocar isso aqui para mais de 2020 anos, que é simplesmente um absurdo, né? Não tem lógica, né, galera? Querer colocar aí dentro da escatologia futurista, né, de merda deles aí, ridícula. Para mais de 2020 anos, e João deixa claro isso aqui para eles, tá? Aí a gente vai lá, deixa eu apagar aqui no versículo 27, tá? Ele vai dizer o seguinte, fazendo pareamento ali, galera, com as próprias palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, Jeremias e Ezequiel, tá? João vai falar, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Isso por quê? Pelo intermédio da morte dele, onde se cumpre ali a profecia de Joel, como outras profecias também, tá? Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, deixa eu marcar aqui, não é preciso que ninguém os ensine, tá? Por que João fala isso? Porque se cumpre ali a profecia de Jeremias, onde o próprio Espírito estaria sobre a mente deles. Então Jesus Cristo passaria a reinar na mente deles em espírito, tá? E eles teriam pleno acesso, e Jesus Cristo estaria com todos eles ali até a grande consumação do século, conforme o próprio Jesus prometeu. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo, tá? E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Ponto. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Jesus Cristo. Beleza? Essa é uma das mensagens de João aí, falando, né, para a igreja lá que se fazia presente na mesma geração dele, né? Inclusive João já afirmava aí, né, que ali já eram os últimos dias, já eram as últimas horas, que o fim já estava perto, né, a grande consumação do século de acontecer, e João alertando que eles deveriam dar crédito sempre ao Espírito que já estava na mente deles e não obedecer aí a ensinamentos de homens tendenciosos que estavam propagados ali e levá-los, né, fora das boas novas que Jesus Cristo trouxe para cada um deles. Valeu, galera? Então é isso aí, ficou mais um ensinamento aí para vocês a respeito de 2 Coríntios capítulo 3, né, dentro da escatologia preterista completa. Valeu, galera? Aqueles que são novos, tá, que estão entrando no canal aí pela primeira vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Para mim é uma grande satisfação tirar esse tempo para poder aí compartilhar com vocês o meu entendimento, tá? Com relação à escatologia preterista completa dentro das Escrituras. Valeu, galera? E aproveitem e se inscrevam no canal, marque o sininho para que vocês possam receber todos esses vídeos que eu tenho postados aí, tá? Ao decorrer da semana. Valeu, rapaziada? Um grande abraço a todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Fui!